Olá! Nessa aula vamos aprender e entender quais são os 5 passos do método para o Excel impressionador. Nós vamos começar aqui a falar sobre o passo 1, que é o transformar os dados. O que significa transformar? Transformar basicamente significa organizar, limpar e manipular informações para torná-las mais úteis. O que isso significa? É o que a gente vai vivenciar ali na hora de montar os dashboards. Mas você vai receber lá uma planilha toda desorganizada que você não consegue trabalhar com nenhuma informação, porque você não consegue entender quais são as informações que estão naquela planilha por causa do tipo do arquivo. Então, você usa esse método de transformar os dados para tornar essas informações úteis e compreensíveis, tá? E a importância desse primeiro método é tornar esses dados de fato compreensíveis, né? Identificar se tem alguns padrões e erros naquela tabela, vai facilitar a análise, é transformar os dados garantindo a precisão e consistência das informações. E assim, dessa forma, você vai contribuir para a sequência dos outros passos e também para trazer informações para decisões da empresa importante, né? Partindo desse passo aqui de transformar esses dados, de organizar, você parte para a segunda etapa aqui, que é a tabela dinâmica. Então, o que é a tabela dinâmica dentro do Excel? De forma teórica, ela é uma ferramenta poderosa que organiza e resume grandes conjuntos de dados de forma interativa. Então, vamos lá. Você tem aquela planilha, aquela tabela que você pegou, CSV, você fez a transformação dela aqui na primeira etapa, só que aquela tabela tem 30 milhões de linhas, né? Que é difícil você trazer as informações ali de uma forma mais objetiva. Então, esse é o papel da tabela dinâmica. Então, ele traz essas informações de uma forma mais objetiva, interativa, né? E aí a importância dela é, de fato, simplificar a análise, né? Então, vai permitir que você, usuário, visualizem os padrões, tendências e façam descobertas significativas com essa ferramenta facilitadora dentro do Excel. A partir do momento que você fez aqui a sua tabela dinâmica, a gente vai partir para o gráfico dinâmico. O que é um gráfico dinâmico? Bom, o gráfico em si é o gráfico que nós já conhecemos do Excel, né? Uma representação visual de dados. E o que significa esse gráfico ser dinâmico, né? Quando a gente fala de gráfico dinâmico. A diferença é que esse gráfico em específico, ele pode ser atualizado automaticamente conforme as informações da planilha vão sendo modificadas. Então, assim, se eu incluo informações, ele já vai refletir ali no meu gráfico dinâmico. Se eu utilizo segmentação de dados, então ele vai atualizar ali no meu gráfico dinâmico. Então, a diferença de um gráfico e um gráfico dinâmico é que o gráfico dinâmico ele é mais interativo, ele vai atualizar automaticamente conforme a gente vai alimentando a nossa planilha, conforme a gente vai filtrando. Então, esse é o gráfico dinâmico e ele trabalha aqui em conjunto com a tabela dinâmica. É importante ressaltar que os passos eles devem ser seguidos, porque sem um dos passos você não consegue seguir e entregar o trabalho, né? Entregar o dashboard impressionador, o Excel, a apresentação impressionadora. Né? Porque se você não fizer, por exemplo, aqui o primeiro passo, que é transformar esses dados, você já não consegue fazer mais nada aqui depois. Né? A mesma coisa, se eu não fizer a minha tabela dinâmica, eu não consigo fazer o meu gráfico dinâmico, porque ele é ligado aqui à minha tabela dinâmica, né? E depois nós vemos aqui a segmentação de dados. O que é a segmentação de dados? A segmentação ela é uma funcionalidade de dentro do Excel que permite que você filtre as análises e informações de maneira intuitiva por meio de botões interativos. Então, assim, eu criei aqui minha tabela dinâmica, eu tenho o meu gráfico dinâmico.
E aí eu vou criar uma segmentação de dados, que são botões de determinada informação que eu tenho ali, pode ser de período, né? A gente pode falar de mês, ano, e ele vai funcionar como botão. E aí, a partir desses botões, quando eu clicar em um mês específico, o meu gráfico e a minha tabela dinâmica vão ser filtrados a partir dele, tá? Olha que legal e que importante essa ferramenta aqui dentro do Excel. E o porquê a importância de você entender esses 5 passos e seguir eles, né? Então, a segmentação de dados, ele tem essa importância de simplificar a exploração dos conjuntos de dados, que são muito grandes, né? Facilitar a identificação de padrão e compreensão das informações de forma muito mais eficiente. Bom, em resumo, a segmentação de dados, ela oferece uma maneira fácil e visual de explorar e analisar os dados complexos do Excel. Então, é o que eu disse. Você já tem lá criado a sua tabela e o seu gráfico, e a segmentação te ajuda a filtrar as informações de determinado período, por exemplo. Então, eu tenho informação ali do ano todo, mas eu quero só saber o que aconteceu naquela situação em janeiro, por exemplo. E a segmentação tem esse trabalho aqui dentro do Dash e do Excel impressionador, tá? E aqui, então, nós partimos para o último passo, né, do método, que é o design do dashboard. O que é o design do dashboard? O design envolve a criação visual, né, que vai deixar sua apresentação mais atraente, funcional, né, vai trazer aqueles painéis que apresentam informações de forma clara, acessíveis, bonitas, né? Então, a sua importância é em questão de proporcionar uma experiência para o usuário de uma forma muito mais intuitiva, né? Que ele tenha uma rápida compreensão e análise de dados. Então, assim, em resumo, aqui esse último passo ele é essencial para comunicar informações de maneira eficiente e facilitar a tomada de decisões, das decisões informadas ali dentro do seu painel. E aqui também envolve a questão da criatividade, né? De deixar mais visual, muito mais visual os gráficos, de trazer as informações muito mais claras. Então, essa parte é extremamente importante, como todas as outras, e por isso que é importante seguir esse ciclo, né, para construir dashboards impressionadores de sucessos e que tragam informações eficientes e úteis aí dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que se você continuar aqui e assistir as aulas com os dashboards que nós temos para te ensinar do zero, isso vai acrescentar muito na sua vida profissional e você vai conseguir se destacar no mercado com toda certeza. Então fica aqui comigo e vamos aprender na prática como funciona esse método, partindo do zero, desde transformar os dados até chegar aqui na última etapa, que é o design do dashboard, quando ele já está ali perfeito para a apresentação. Então continua aqui comigo, eu te aguardo. Até a próxima aula.